Áudio 29 do livro Cristo, a Essência de Tudo que é Espiritual, de Watchman capítulo 5, parte 8. Lembro-me de quão vagarosamente compreendi isso. Eu só conseguia enxergar coisas, mas o que eu não sabia é que o Senhor podia ser tudo para mim. Nem compreendia que a cura não era um algo em si mesmo. Apenas sabia que o Senhor havia me dado uma promessa. Quando li a história de Paulo na segunda epístola aos Coríntios, me surpreendia de que o Senhor não o tivesse curado. Para ele, tirar aquele espinho de Paulo era uma das questões mais simples. Quão estranho era para mim que Deus não fizera isso. Então comecei a orar para compreender o porquê. Enquanto orava, visualizei uma cena ocorrida alguns anos antes. Em 1923, fui convidado a pregar em uma certa cidade. Tomei um pequeno barco que navegava pelo rio Ming. Durante a viagem, notei que o barco frequentemente tocava o leito do rio, pois ele estava raso e o fundo irregular. Algumas vezes os barqueiros tinham que puxar o barco rio acima com cordas. De repente, em minha oração, lembrei-me desse incidente. Eu pensei: Deus, é fácil para o Senhor remover essas pedras. Se o Senhor simplesmente as removesse, o barco poderia navegar tranquilamente. Então li novamente 2 Coríntios 12, onde descobri que essa era exatamente a oração de Paulo. Havia pouca água e as rochas salientavam-se abruptamente do leito do rio. Portanto, Paulo orava: Ó Deus, o Senhor poderia remover essas rochas para que o meu barco possa navegar? Ao que Deus respondeu: Eu não vou remover essas rochas, mas vou elevar o nível das águas. Elevando esse nível, o barco poderá facilmente navegar pelo rio. É assim que Deus age. O que pedimos é a cura, como uma coisa a ser obtida. Mas Deus deseja ser Ele mesmo a nossa cura. Ele nos levará adiante. Essa fraqueza particular de Paulo ainda permanecia com ele. No entanto, ele não tentava transpô-la por sua própria força. Se ele assim fizesse, estaria tentando exaltar-se com seu próprio poder. Mas era o poder de Cristo que agora estava sendo exaltado. Era o próprio Deus que estava operando. Aqui podemos ver a diferença entre Deus concedendo algo e Deus sendo algo. Coisas não duram. O que é que muitas pessoas buscam ardentemente? Simplesmente coisas. Muitas irmãs vinham a mim e me falavam sobre como ansiavam por serem pacientes. Seu pensamento era: se eu pelo menos conseguisse ser paciente, se Deus ao menos me desse uma dose de paciência, então tudo estaria bem. Elas buscavam paciência como se fosse uma dose de remédio. Poderiam conseguir ser pacientes por 2 ou 3 dias, mas essa paciência teria uma duração limitada. Após terem sido pacientes por um pouco, essa paciência atrofiaria até que um dia desapareceria completamente. Se o que alcançamos são coisas, elas se esgotarão. E apesar de serem obtidas pela oração, irão se exaurir. Algumas vezes Deus ouve as orações de seus filhos e lhes concedem o que pedem por causa da sua necessidade temporária ou para suprir a sua falta. No entanto, não os ouvirá em todas as ocasiões para evitar que tal condição se perpetue. Na palavra de Deus não há nada além de Cristo. Cristo é tudo em todos. Sendo assim, Deus não permitirá que a paciência ou a humildade ou mesmo o amor, como coisas em si mesmas, se prolonguem indefinidamente em nossa vida. Deus nos mostrará que Cristo é paciência, é humildade ou que Ele é amor. O que Ele concede é Cristo.
e não diversas coisas. No dia em que o nosso relacionamento com o Senhor estiver verdadeiramente normalizado, veremos naturalmente como todos os nossos problemas serão resolvidos. Realmente não é uma questão de termos paciência ou qualquer outra coisa. É uma questão de termos a Cristo. Logo que o nosso relacionamento com Cristo for plenamente restaurado àquilo que Deus designou, nossos 1001 problemas serão todos devidamente resolvidos, pois toda a questão é Cristo, não coisas.